Fala, traders! E aí, pessoal? Vamos fazer um videozinho hoje para mostrar os problemas, os possíveis problemas, falar um pouquinho disso. Mas antes, deixa eu dizer para vocês uma coisa, cara. Nossa, que indignação que eu tô. Eu gravei esse vídeo que eu tô gravando para vocês. Eu gravei ele faz 1h30 atrás. Aí eu gravei o vídeo, 1 hora de vídeo, fui tomar um café e aí quando eu vim editar o vídeo para postar para vocês, eu simplesmente gravei o vídeo com 1 hora no mudo, com o microfone desligado. Pensa na raiva. Mas que barbaridade. Então, cara, que raiva, meu. Fiquei muito indignado. Aí agora sim, o microfone tá gravando, tá funcionando, tá ativo. Eu também não me liguei de olhar isso, né? Porque eu fico olhando pra vocês, a culpa é de vocês. Mas vamos lá, pessoal. Eu tava tão preocupado em fazer o vídeo pra a gente conversar e ter um tete a tete, né? E a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, para quem chegando agora, né? Quem é novo aí no canal, né, eu vou explicar o que houve essas postagens nos últimos 2 dias. Aconteceu o seguinte: o nosso indicador ele vinha trabalhando normalmente e do nada ele começou a dar entradas malucas, tá? Dar umas entradas fora do contexto, umas entradas nada a ver. Enfim, então eu fiquei preocupado. No dia 9 foi o primeiro dia que isso aconteceu, tá? Então ele marcou a primeira vez que ele deu, foi acho que no dia 8 ele deu uma entradinha, eu comentei ali que eu achava que estava um erro na minha máquina e tudo mais, mas no dia 9 é que ele marcou mesmo umas entradas malucas, tanto que no dia 9 eu não postei nada de foto, não fiz vídeo, não falei nada, porque eu estava estudando, estava preocupado, estava tentando descobrir o que está acontecendo de problema. Tá? No dia 10 também, mesma coisa. Eu não postei nada porque tava. Deixa eu fechar aqui a imagem do lado. Também não postei nada por causa que eu tava pensando, estudando, raciocinando, tentando entender o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, desde o dia 9, eu estou em contato com a Nelogica, que é a desenvolvedora do Profit, tá? Eu estou em contato com eles para tentar descobrir o que está acontecendo e na minha cabeça eu tinha absoluta certeza que não era problema no indicador, tá? Até porque eu já tinha estudado ele no dia 9, praticamente eu fiquei assim, ó, do início da tarde ali, 6 horas, 6h30, até umas 2 da manhã eu fiquei estudando, revisando, eu praticamente revisei todo o código, praticamente fiz o indicador todo novo na programação em busca de erros, tá? E não encontrei nada, estava tudo certo. Aí, no dia 10, mesma coisa. Fiquei pesquisando, tentando descobrir o que podia ser e fui novamente, começando lá pelo umas 6h30, 7 horas da noite, comecei a estudar e fui até altas horas tentando descobrir se tinha algum problema no nosso indicador. E não, gente, não tem nenhum problema. Então, assim, choveu mensagens. Para falar mal aparece um monte de gente, né? Mas para falar bem nunca aparece ninguém. Então é impressionante como é fácil as pessoas virem para falar mal das coisas, né? E tá, muita gente falou assim: mas o teu indicador que ele tem, tá dando erro, tá dando marcações erradas, tá com problema e tudo mais. Vamos por partes então. Vamos analisar como funciona, tá? Quando é feito o indicador, quando eu desenvolvi o indicador, ele é uma programação que analisa várias coisas, várias situações dentro do mercado, concatena isso tudo e transforma num indicador que te mostra determinadas situações, te mostra o momento que ele pinta, o momento de operar, aquela coisa toda. Muito bem, então a gente faz isso, gera um pacote e esse pacote eu te entrego e eu não mexo mais nesse pacote que eu te entreguei. Ele é teu, fica instalado na tua máquina e eu não mexo mais nele, eu não tenho mais acesso. Muito bem. Então, a primeira coisa é essa, tá? Eu não tenho como ter ido na tua máquina mexer no teu indicador. Segundo, não faz sentido eu gerar um indicador para ti
sendo que eu quero ser teu parceiro, eu quero que tu cresça junto, eu quero que tu evolua junto comigo, não faz sentido eu fazer um indicador com problema e te dar, porque eu vou queimar meu filme, né? Eu vou queimar a minha imagem, é a minha imagem que está representada no indicador que eu estou te dando, então não faz sentido eu fazer um indicador com problema. Terceiro, o indicador está instalado na tua máquina e ele vinha funcionando perfeitamente, sem problemas. Como que do nada ele começa a dar problemas? Se não foi mexido no indicador, se ninguém alterou a programação, se ninguém entrou e mexeu, ele é um pacote fechado, lembra? Então não tem como ser um problema no indicador se ele estava funcionando direitinho. Se fosse um problema no indicador, o que iria estar acontecendo? Toda vez que marcasse uma entrada, ele iria marcar errado, né? E não, ele começou a marcar errado a partir de um determinado momento, certo? Então, isso são indícios que mostram que o indicador não tem problema, é o problema na plataforma. Enfim, vamos lá, tá? E aí, assim, só que as pessoas seguem falando mal, né? Isso é sempre, é brabo. Aí teve uns parceiros, amigos meus, que eu tenho muitos contatos com outros desenvolvedores e tal, programadores, a gente sempre conversa. E aí um deles me comentou assim, Bonetti, tu já deu uma olhada em tempos gráficos diferentes? E aí isso me deu uma luz também como mais uma prova de que o indicador ele está funcionando perfeitamente. Então olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no gráfico. E vamos olhar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, nós estamos no dólar, vamos colocar aqui outros dias, ó. Desde o dia 1º, ó. Desde o dia 1º de agosto. Então as marcações, elas vêm acontecendo certinho. O que são, deixa eu voltar aqui para mim, quais são os dois critérios que tu consegue visualizar logo de cara que se tá certo ou não tá certo, tá? Vocês que estão chegando agora também para ficar esperto. Primeiro é o seguinte, nós temos a linha de ouro. A linha de ouro ela define qual é o lado da moeda, digamos assim, né? Então se o preço tá acima da linha de ouro, nós só vamos operar compras. Se o preço está abaixo da linha de ouro, nós só vamos operar vendas. Primeiro ponto. Segundo ponto. O nosso indicador ele só marca entradas no pivô. O que é isso? O preço ele está descendo e aí ele dá uma subidinha, e isso é um pivô. E aí aqui ele dá uma entrada. Numa tendência de alta, por exemplo, né? Então o preço ele está vindo. Como é que ele vai, em que momento a gente vai pegar esse pivô? Ele vai descer para descansar e quando ele der uma subidinha, como o preço já vinha subindo antes, né? Ele vinha subindo. Aí ele desceu para descansar. Quando ele apontou para cima de novo, isso é um pivô. Significa que agora ele vai dar andamento na sequência, certo? Ao contrário, na venda é assim, ó, o preço ele vem descendo, né? Na tendência, o preço desce, aí ele sobe um pouquinho para descansar, e aí quando ele aponta para baixo, isso é o pivô. Quando ele aponta para baixo, é o pivô e ele dá uma entrada, ou seja, ele vai dar sequência na tendência de queda, certo? Então, são esses dois critérios que vocês têm que prestar atenção. As entradas só são válidas quando elas estão acima ou abaixo, compras acima da linha de ouro e vendas abaixo da linha de ouro e sempre no pivô. Muito bem, voltando para o gráfico, a gente vai ver que isso aqui é o que acontece. Olha aqui, ó, o preço está descendo, aí ele vira, ele faz o pivô e marca compra. O preço está subindo, isso aqui é uma tendência de alta, ó. Então ele está subindo, ele vira para baixo, quando ele vira para cima, ele faz o pivô, ele marca. O preço está subindo, ele desceu, virou para cima, ele marca. Que é sempre os pivôs, ok? Então tudo que está acima da linha de ouro. Virou para baixo da linha de ouro, aí nós vamos marcar apenas as vendas. Então olha ali, ó, aqui ele virou bem na linha de ouro, ele marcou. Aqui mesma coisa, o preço está subindo, ele virou para baixo, marcou. E aí nós surfamos a onda.
subiu para descansar, virou para baixo, ele marcou e nós surfamos um pedacinho ali. E assim foi, tá? Dia 4, dia 5, aí no dia 5 foi essa marcaçãozinha aqui, ó, que não existe, que eu comentei com vocês que eu achava que era na minha máquina que estava dando problema. Aí tá, passou o dia, desconsiderei, né? Ele seguiu normal aqui, aí no outro dia, no dia 8, que é esse espaço aqui, marcou normal também. No dia, aí veio o dia fatídico, né? O dia 9. Hoje eu tô tomando muita água porque tu imagina, eu falei 1 hora de vídeo há 20 minutos atrás que foi pro lixo, eu vou ter que fazer tudo de novo, então me deu sede. Então vamos lá. No dia 9 começou os problemas. Então olha aqui, gente. Esse aqui é o dia 9. O que que me causou preocupação, tá? Voltando aqui. O que que me causou de preocupação? As pessoas enxergarem a marcação verde e entrar sem o contexto, sem analisar o contexto, tá? Isso é o que me deixou muito preocupado. Mas eu conversei com bastante aluno, bastante pessoas que adquiriram as licenças, as pessoas que estão testando as licenças. E quem adquiriu a licença e nos acompanha no YouTube, vê as nossas aulas, vê os nossos parâmetros, como que a gente opera, elas entenderam que ali estava uma marcação maluca e não operaram. Então, me deixou um pouco mais tranquilo, tá? Fiquei um pouco mais tranquilo com relação a isso. O meu medo era isso, a pessoa viu verde e entra. Então, se vocês forem ver, nesse caso aqui, né, essas marcações aqui, elas não existem. Elas não existem, porque olha só, primeiro que nós estamos, ele pintou verde e o preço está abaixo da linha de ouro. Olha ali aqui, a linha de ouro está aqui e o preço está abaixo. Então não pode pintar de verde aqui, não pode, tá? Então aqui não é uma entrada, é alguma coisa que deu a louca, tá? Então isso foi dia 9. Aí no dia 10 e no dia 9 mesmo eu já entrei em contato com a Nelógica, já briguei bastante com eles lá, eles me pediram todas as métricas, todos os parâmetros, todo o código fonte, tudo que eles pediram eu dei para eles analisarem, tá? No passado a gente já passou por isso, lá em maio, quando eu lancei o indicador, a gente logo na primeira semana já deu esse problema. Só que aí ficou 2, 3 dias dando esse problema e depois normalizou. E aí a Nelógica não tinha me dado retorno naquela época para me dizer o que aconteceu e acabou ficando por isso, tá? A gente seguiu o baile. Só que agora deu esse problema de novo, né? Então dessa vez, mesmo que daqui a um pouco eu corrija o problema naturalmente, eu vou tentar descobrir com eles, vou insistir porque eu quero saber o que está acontecendo, né? Que do nada dá esse problema, tá? Beleza. Então, no dia 10... que é agora aqui, ó, dia 10, esse espaço maior, ele começou o dia já com problema e quando ele andou um pouquinho mais para frente, ele melhorou. Começou a dar as marcações corretas. Se tu for ver nas marcações de venda, as marcações de vendas estão corretas. Ó, essa marcação aqui, ela está abaixo da linha de ouro e ela está sendo num pivô. Então a marcação está correta. É só a marcação de compra que está marcando errado. Ó, aí aqui a marcação de venda, mesma coisa, está abaixo e está no pivô. Esse aqui também está abaixo e está no pivô. Essa aqui também está abaixo e também está no pivô. E aí deu a sequência de marcações erradas aqui também. Muito bem, passou o dia e aí no dia 11, no caso ontem, né, o preço aparentemente resolveu, consertou. Ó, agora ele está marcando só acima da linha de ouro, ó, tá? E ele está marcando no pivô, que antes não estava. Então olha aqui, ó. Marcando no pivô, ele fez o pivô, marcou, fez o pivô, marcou, fez o pivô, marcou. E antes ele estava marcando, olha aqui, ó, no meio do caminho, certo? Muito bem. Feito isso, o dia de hoje eu imaginei que iria estar tranquilo, né? Que ele iria finalmente resolveu, daqui um pouco a Nelógica fez que nem da outra vez, da outra vez eles me disseram que tinham feito uma correção interna, resolvido o problema. Dessa vez eu imaginei que, bom, devem ter feito a mesma coisa, né? E aí não, aí no dia de hoje deu esse erro aqui de novo. E aí
Só que agora foi o contrário, né? Ele marcou acima as vendas. Então eu não sei se daqui a um pouco a Nelógica já está tentando corrigir e deu essa e inverteu, não sei. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Ah, alguns alunos me comentaram que não tinha acontecido esse problema nas suas plataformas, tá? Então, assim, pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coisa que está acontecendo só na minha máquina, porque eu não tive feedback de todo mundo e, sendo bem sincero, eu tive feedback mais das pessoas falando do que eu comentei e não me dizendo assim, ah, na minha máquina deu esse problema. Então, eu posso tá maluco da cabeça, tá? Daqui a pouco é um problema na minha máquina só e eu já tô. Mas enfim, eu gosto de ser muito transparente com vocês, tá, pessoal? Se tá dando um erro na minha máquina, eu vou atrás e vou tentar descobrir. Mas pelo que eu entendi, não é só na minha máquina, é um erro comum. E se estiver acontecendo com vocês também, não é, vocês têm que saber interpretar e não entrar onde não é para entrar. Aqui é a mesma coisa, ó. Teve marcações de venda, mas não tem nada a ver aqui, né? Tá o preço acima e não é nada de pivô, ok? Muito bem. Então, assim, o que é o ponto hoje? Eu estou em contato com a Nelógica, a gente está trabalhando, eles, né, estão tentando descobrir e eles vão me comunicar por e-mail assim que eles tiverem uma resposta, tá? Então eu espero que a coisa evolua a nosso favor, certo? Vamos dar uma olhada então, mesmo assim, como é que foi o dia de ontem, né? Os outros dias, pessoal, eu já coloquei, quem acompanha nosso Instagram, lá no Instagram eu coloquei lá o resultado, né, do dia 9 e do dia 10, 9 e 10, com os comentários exatamente candle a candle. Então, não vou analisar o dia 9 nem o dia 10, porque eu já analisei lá no Instagram, tá? Então, olha lá tá os comentários candle a candle, o que é cada entrada. Então vamos analisar o dia 11, que foi ontem, tá? E o dia ontem e o de hoje. Se vocês forem ver aqui o de ontem, eu acho até que eu comentei o de ontem também, né? Deixa eu só fazer uma consulta rápida aqui porque eu fiz tanta coisa e estava tão preocupado com essas questões, né? Ah, não, eu comentei já. Eu comentei o dia 9, o dia 10 e o dia 11. Já postei lá no Instagram, tá? Então, lá no Instagram, corre lá, dá uma olhada, lá tá o comentário, candle a candle, do que eu achei, o que foi, o que não foi, das entradas do dia 9, do dia 10 e do dia 11, ok? E aí, então, iríamos analisar o dia de hoje, né? O dia 12. E não teve, no dia de hoje, não teve entrada no dólar, tá? Não teve, porque se tu for ver, olha só o movimento que ele fez, né? Ele despencou ladeira abaixo e não deu oportunidade. Se outro detalhe, o preço ele tende a voltar para a linha de ouro. Então o preço ele se afasta da linha de ouro e depois ele volta. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Olha no teu histórico aí. O preço ele faz assim, ele afasta da linha de ouro, volta. Ele pode não voltar a encostar, mas ele volta um pouco e dá sequência se for uma tendência. Se ele vai inverter a tendência, ele cruza a linha de ouro, ele volta e cruza ela. Quando o preço está muito afastado da linha de ouro, tem que ficar esperto. Se o preço está muito afastado, ele tende a voltar para a linha de ouro a qualquer momento. E tem que estar ligado também nessas explosões. Ó. Isso aqui que aconteceu no dia de ontem, olha só, deu uma entrada aqui e ele foi embora. Subiu quantos pontos? 71 pontos. Deixa eu tirar esse desenho daqui. Ó, ele subiu 71 pontos. Um pouquinho mais para cima. 71 pontos. Daria para ter surfado isso daqui tranquilamente, né? Se tu tem já uma gordurinha, eu já mostrei em outros vídeos como esticar a operação, mas tu poderia ter surfado isso daqui. Claro que tu não vai pegar os 71 pontos, mas que dava muito tranquilo, dava para pegar 30 pontos
tranquilo, dava para pegar. 40 pontos, 30, 40 pontos dava para pegar. Era só ter esticar um pouquinho, tá? Vamos lá. E no dia de... Então assim, ó, quando o preço subiu tudo isso, ele se afastou demais da linha de ouro, né? Olha só aqui nesse ponto, olha quanto ele estava afastado da linha de ouro, 77 pontos. Então, já é muito. Passou ali na região dos 50 pontos, ele já está bem afastado. Aqui também, ó, aqui em cima, onde ele foi, ó, 81 pontos. Então ele estava bem afastado. Então era meio óbvio que a qualquer momento ele ia voltar para a linha de ouro. E hoje, no dia de hoje, no dia 12, foi exatamente isso que ele fez. Ele já abriu em queda e ele resolveu devolver toda aquela subida lá que ele deu num foguete, né? Foi direto. Ele resolveu devolver. Então ele veio aqui e veio derrubando todo mundo para voltar para perto da linha de ouro. Deu uma descansadinha aqui e depois ele continuou ladeira abaixo para a linha de ouro, ultrapassando a linha de ouro, certo? Então, o dia de hoje no dólar nós não tivemos operações, não tivemos oportunidades. Para amanhã não, na segunda-feira, eu espero que realmente dê certo, né? Que a Nelogica consiga descobrir o problema. Ah, e aí era isso que eu já ia esquecer de comentar, né? O mais importante de tudo eu já ia esquecer de comentar, porque eu fiquei olhando aqui os comentários do dia 9, 10 e 11. Olha só, mais uma prova de que o indicador não tem problema, que é problema na Nelogica. Olha só aqui, que foi o que um dos meus amigos me comentou sobre a questão dos tempos gráficos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos prestar bastante atenção. Eu acho que dá para fazer o seguinte, né? Dá para fazer assim, ó. Vamos pegar um quadradinho e vamos colocar aqui, ó. Aqui tem um erro. Vamos colocar ele, né? Vamos botar 4. Só para ficar bem visível. Vamos copiar, colar. Aqui tem um erro. Vamos copiar, colar. Não vou nem marcar esse aqui, vou marcar só esse aqui, ó. E aqui tem um erro. Ó, aqui tem um erro, tá? Então nós temos aqui, ó, um erro no dia de hoje, dia 12, um erro aqui no dia 10 e um erro aqui no dia 9, ok? Beleza? Então vamos deixar marcado isso aqui. Nós operamos no 15R. Então, vamos dar uma olhadinha em outros tempos gráficos aqui para ver o que acontece. Prestem bem atenção, ó, nós estamos no 15R. Vamos pegar 2 tempos gráficos para baixo e 2 tempos gráficos para cima para ver a diferença. Então estamos no 15, vamos para o 14. 14R. E olha lá o que acontece, ó. No dia de hoje não tem erro. No dia 10 não tem erro. No dia 9 continua o erro. Então como que vai ser problema no indicador? Se fosse um problema no indicador dizendo que aqui é um bom momento de entrar, ele iria se repetir, né? Não ia pintar bonitinho num dia, num padrão, e no outro dia e no outro padrão ele não ia pintar, né? Entendeu? O que pode acontecer é assim, ó, é o momento dele pintar. Por exemplo, quanto mais baixo o tempo gráfico, mais entradas ele oferece. Quanto maior o tempo gráfico, menos entradas ele oferece. É só tu ver aqui, olha quantas entradas tem aqui, ó, tá? Mas o pintar os parâmetros não muda. Beleza, estamos no 14R. Vamos para o 13R agora. 13R. Ó, no 13R agora nós temos tudo certinho, ó. Não tem erros no dia de hoje, não tem erros no dia 10 e não tem erros no dia 9. Olha lá, ó. Não tem erros em nada, tá tudo certinho. Vamos agora para os tempos gráficos maiores. Nós estávamos no 15, agora vamos para o 16. 16R. Ó, não tem erro aqui, não tem erro aqui, não tem erro aqui. 17R. Não tem erro, não tem erro, não tem erro.
tá? A gente pode ficar aqui vendo vários, e tem outros que tem erros. Se eu não me engano, por exemplo, o 18R, se eu não me engano, tem erro. Ó, olha o 18R. 18R tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui. O dia de hoje não tem, tá? E mais para baixo, se eu não me engano, também tem, ó. Vamos ver. Não lembro agora qual era. Vamos ver o 10. Ó, o 10R tem erro aqui, ó. Tem erro aqui. Mais para lá não tem. 9R. Ó, olha quanto mais entradas, ó. 9R tem um monte de erros aqui. Tem erro aqui também. Certo? E voltando então para o nosso 15R. Tá? Então, pessoal, é isso. O indicador, ele tá correto. O problema é alguma coisa dentro da analógica, o time frame, as leituras. Não sei o que pode ser. Ele não está interpretando direito, tá? Vamos torcer para que se resolva isso o quanto antes. Mas, de qualquer forma, mesmo ele pintando em alguns lugares malucamente, entendam que aquele lugar onde ele está pintando depende do parâmetro, né? Depende de estarmos com a análise afiada. Então tem que estar verde quando está acima, vermelho quando está abaixo. Tem que estar sempre no pivô. Tem que olhar os padrões de entrada. Não vai sair entrando só porque pintou, tá? E o último recado é o seguinte, ó. Como eu gosto de ser muito transparente com vocês e eu quero que vocês cresçam junto com a gente, tá? Essa é a ideia. Eu me sinto confortável em dar de presente para todo mundo que adquiriu a licença e que ficou com esse bug dentro do período da licença que vocês adquiriram. Eu vou dar 5 dias a mais, tá? A gente pensou em dar 30 dias. No momento que deu o problema, a gente chegou a comentar em 30 dias. Mas discutindo entre nós aqui, eu acho que é justo dar 5 dias, que é uma semana, né? Dar uma semana a mais para compensar esses 2 dias que teve de marcações malucas. Nós não estamos assumindo erro, porque acabei de mostrar para vocês que não tem erro, não há um erro da nossa parte. Mas eu me sinto mais confortável dando de presente para quem adquiriu as licenças, tá? Fora do período de degustação, tá? Quem adquiriu o período de degustação de 30 dias não vai receber, mas quem adquiriu a licença já valendo, né? Que não tem diferença nenhuma, tá? É só porque a gente manda para vocês o período de degustação de 30 dias e depois se tu quiser, a gente entra em negociação para eu te mandar novamente, tá? Caso no contrário, tu não utiliza mais. Mas enfim, quem seguiu utilizando, né, a gente vai dar uma semana a mais. Quando vencer a tua licença, se tu for renovar, a gente vai te dar na renovação uma semana a mais, certo? Enfim, lembrando mais uma vez que não estamos assumindo erro porque não há um erro para a gente assumir. Não, acabei de mostrar para vocês que não tem esse problema. Então, basta essas marcações loucas não vai interferir no teu operacional. Basta você seguir o que a gente sempre fala, o nosso método, tá? Operar no pivô, operar comprado acima, operar vendido abaixo, né? Operar sempre utilizando os padrões de venda, não inventar um padrão fora, né? Então, assim, seguindo os nossos padrões vai dar bom. Agora, tudo que tu fizer diferente do que a gente comenta, do que a gente mostra, do que a gente orienta, né? Aí é por tua conta e risco, certo? Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha então no dia de hoje, né? Aliás, no dia de hoje no dólar eu já falei, né? Não tinha nada. Então vamos olhar então o índice. O índice hoje foi uma beleza, tá? Nunca esqueçam de trocar o layout. Nunca esqueçam de trocar o layout ali embaixo, tá? Então o layout, quem está na versão 3, 4 e 5 já tem essa diferença de layout. Quem está na versão 1 e 2, acho que nem tem mais porque o prazo de 30 dias da versão 1 e 2 já venceu.
mas pode ter alguém ainda com a versão 3. Eu acho que na versão 3 já tinha o layout, ou não me lembro. Mas a versão 4 e a versão 5 já está com essa diferença de layout, tá? Inclusive a versão 5 saiu agora, faz o quê? Uma semana, uns 10 dias mais ou menos saiu a versão 5. A versão 5 ele tem alguns detalhes, algumas não é variações, mas nenhuma dessas versões muda o nosso jeito de operar. Todos é o mesmo jeito de operar, todos os mesmos parâmetros, os mesmos critérios. Então não se preocupem com isso. O que muda é assim, ó. Por exemplo, olha só o exemplo aqui, ó. Na versão 5, repara na linha de ouro. A linha de ouro, ela pinta preto e pinta amarelo. Na versão 4 para trás, ela pintava direto, né? Ficava uma linha direto. Na versão 5, não. Ela vai pintar só a partir do momento que a gente quer que opere. Quando a gente não recomenda que não opere, aqui ela não vai pintar. Tá? Então, no dia a dia, tu consegue ver, fica até mais visual. Ó, aqui ela não pinta, aqui ela não pinta. Tá? Então, tu consegue até distinguir o que é um dia do outro dia. Tá? Muito bem. Outra coisa que tem na versão 5, que é interessante, é o aviso do fim da licença, tá? Então, assim, ó, o que acontecia antes quem estava recebendo a licença na versão 4? Acabava a licença e ele não te avisava, simplesmente ele não pintava mais. E aí a pessoa estava acostumada a operar e daqui a um pouco, cadê as marcações? Não estava marcando, entendeu? Ele não marcava mais. E aí a pessoa não se ligava. Muito bem. Então isso era uma questão que também era agora na versão 5 isso não acontece. Então para você que vai solicitar uma versão, a versão de degustação gratuita, ou você que vai renovar a licença, a partir de agora vem a versão 5. Lembrando de novo, não custa, né? Quem pede a degustação de 30 dias e quem pede a renovação da licença recebe a mesma licença. Não tem diferença nenhuma, tá? Nenhuma. É a mesma licença, tá? Não tem recurso a mais, não tem recurso a menos, nada. Então, você que está pedindo a licença de 30 dias para conhecer o indicador, fica tranquilo que tu está recebendo exatamente a mesma coisa de quem renova a licença, tá? Muito bem. Ao final dos 30 dias eu mando um e-mail, tá? Também com um videozinho que eu gravei para renovar a licença. Beleza? Mas isso é assunto para um outro dia. Vamos analisar então o índice. O índice hoje, gente, nossa, ele foi uma mãe, sabe assim? Aquela mãe carinhosa, que te abraça, te enche de beijo. Isso foi o índice hoje. Foi muito tranquilo de operar. Tá? Quem não faturou hoje no índice precisa, né, precisa ficar esperto aí, porque hoje foi um dia muito fácil. Vamos dar uma olhadinha então aqui. Ó. O que a gente sempre faz, né? Na hora de avaliar? A gente sempre separa os nossos padrões de entrada, né? Eu acabei fechando a imagem aqui. Deixa eu abrir novamente. Os nossos padrões de entrada aqui. Esse é o padrão de compra, ó. Então tá aqui, ó. A gente sempre vai avaliar os padrões de entrada, certo? Pintou um candle ali para compra ou para venda. Primeira coisa, identifica o padrão. Formou o padrão, dá uma olhadinha nos padrões de entrada. Qual é o padrão que ele está formando ali? E aí depois, identificado isso, vocês vão lá e efetuam a compra ou não, certo? Então vamos lá, dando uma olhadinha aqui, vamos botar isso aqui para cá e vamos ver aqui, ó. Primeira marcação foi essa, né? Candle 5. Esse aqui, o que é? Vale ou não vale? Essa marcação, ela marcou direitinho, mas a gente recomenda não operar, tá? Por quê? Porque está dentro da primeira meia hora. Então, lembra de novo, o que é a primeira meia hora? Por que a gente recomenda não operar? Porque o mercado está se
se decidindo para que lado ele vai. Lembra do estouro da boiada? Abre a porteira e os bois saem tudo. Não sai todo mundo alinhadinho, bonitinho, todo mundo pro mesmo lado, né? Sai 5 para um lado, 10 para o outro, 15 para o outro, 5 para o outro. E aí, depois que saiu todo mundo para um lado, daqui um pouco um boi que foi para cá, ele olha para lá e vê que tem mais boi indo para lá, e ele sai daqui e vai para lá, né? E aí por isso que dá o estouro da boiada. Aí vai toda a manada para um lado só. Aí nunca fica um boi perdido para lá. Entende? A menos que ele seja boca aberta, né? Mas nunca fica um boi perdido. Ele olha para o lado, vê que está indo todo mundo para lá, ele vai para lá. Então isso é a nossa definição de meia hora. Espera todo mundo decidir para que lado vai. E aí, depois da primeira meia hora que o mercado já se estabilizou, já definiu, não, vamos subir. Aí você já consegue ver, por exemplo, tu percebe aqui que ele abriu, subiu e logo depois ele desceu. E ele chegou a vir até aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho ele já ia virar para o outro lado. Mas aí a força compradora resolveu atuar. E aí subiu o mercado. E aí ele desceu de novo. Ele desceu até mais aqui e depois ele subiu. Certo? Então se desenhou nessa primeira meia hora o movimento que o mercado queria definir no dia. Então ele definiu que ele queria subir. Então nesse primeiro momento, bom, vamos acompanhar a subida. Então essa entrada, apesar dela ter sido uma entrada válida, a gente não operou porque ela está dentro da primeira meia hora. Então agora vamos para essa entrada aqui, tá? Essa entrada foi barbada, né? Como a gente fala aqui no sul. Então assim, ó, a gente vai analisar as pernadas. Toda vez que a gente vai definir para entrar, tu dá uma olhada nas pernadas anteriores. Mais precisamente nas duas pernadas anteriores, tá? Então olha só, o que são as pernadas anteriores? É os topos e fundos, né? Então tu vai pegar esse ponto aqui, o que tem antes dele? Tem um topo ou tem um fundo? Tem um fundo. Então tu vai pegar o fundo aqui e vai ligar lá. E aí a gente faz aquela perninha ali, né? Ó, essa perninha aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma pernada. E aí a outra pernada é essa. Nós temos então essa pernada, e aí ele deu uma perninha ali pequenininha. O que a gente faz? Primeira coisa, pega lá os nossos padrões de entrada e vamos analisar. Dá uma olhadinha, vê se não é exatamente o padrão 5. Olha aqui o padrão 5, que agora eu botei números, né, para poder facilitar. Então olha lá, o padrão 5 é este aqui, ó. O que nós temos no padrão 5? Aqui ele tem um risquinho que serve para mostrar que o preço antes, porque o preço vem assim, né? Ele vem, vai andando, vai andando, vai andando. Então, antes deste momento aqui, o preço ele não vinha de cima, não tem nada em cima. Então, o preço neste momento ele vem ou de baixo ou do lado, certo? O preço está vindo do lado ou de baixo, não vem de cima. Então, olha aqui, a mesma coisa. Ó, nessa perninha, o preço não tem nada em cima, ele vem de baixo. Então ele desce, o preço sobe, Quando ele sobe, ele rompe o preço anterior, ele rompe o patamar do preço anterior, olha ali, ó. E aqui é a mesma coisa, ele rompeu, ó, rompeu o patamar anterior. E aí ele desce, mas ele não desce assim, ele não dá uma esticada, não, ele mal desce e já dá uma entrada. E aqui é a mesma coisa, ele mal desceu e já deu uma entrada. Então, olha como foi fácil, é só identificar o padrão e entrar. É garantia que vai dar gain? Não, não é garantia. Mas as chances de dar um gain é grande. Tá? É maior, pelo menos, não é que é grande, mas a chance é maior do que dar um loss. Ah, mas Bonetti, pode dar loss? Claro que pode dar loss. Pode, tudo pode. O mercado é variável, ele decide o que ele quer fazer. Tá? Ele decide se vai subir, se vai descer, se vai ficar lateralizado, a gente não tem como saber, não existe essa garantia, não é nem no meu indicador, nem no indicador que tu opera, no indicador que tu está pensando em comprar, não, nenhum indicador garante que vai acontecer. Se estão te falando isso, tu está sendo enganado, tá? Então fique esperto. Muito bem, então aqui a chance dele subir é grande, vamos lá? O que aconteceu aqui então, ó? Nós entramos aqui e o preço foi a nosso favor até um determinado ponto e voltou.
Aí aqui aconteceram duas situações, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Aqui aconteceram duas situações. Ou você está operando protegido ou você não está operando protegido. Se tu está operando protegido, o que é a proteção? No índice, a nossa proteção é 115 pontos. A nossa métrica qual é? 500 pontos de gain para 300 pontos de loss. E a proteção é 115. Bateu em 115 pontos, protege no 0 a 0. Então olha lá, a entrada foi aqui, ele subiu, bateu aqui 90 pontos, abriu o próximo candle, subiu um pouco mais, 110, 115, 120, foi até 140 pontos. Então ele bateu nos 115 pontos, nos protegeu no 0 a 0. Essa é uma primeira opção. E aí o preço resolveu voltar. Voltou, nos tirou no 0 a 0, tá beleza, não perdi, não ganhei. Se tu opera sem proteção, o que é arriscado, mas pode, tu vai ver que o preço voltou até aqui embaixo, ó, até 225 pontos. Te estopou? Não te estopou porque o nosso stop é 300 pontos. E depois ele foi embora, né? Foi embora, bateu lá 420 pontos, depois desceu, depois ele subiu e bateu lá finalmente os 500 pontos. Neste momento tu pega o teu dinheirinho, guarda, desliga o computador e vai fazer outra coisa. Vai regar uma planta, vai lavar uma calçada, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa. Mas já bateu a meta do dia, R$100, tá? Muito bem. Quem continuou aqui, que no meu caso, eu opero sempre protegido. Saí aqui no 0 a 0. Beleza. Sigo no jogo. Próxima entrada foi essa daqui, ó. Essa entrada aqui, mesma coisa. Qual é o padrão? Lá, vamos botar um pouquinho mais para lá, né? Que eu mexi. Bota um pouquinho mais para cima aqui. Pega agora aqui e olha lá, a entrada é essa. Então nós temos o que antes dessa? Cadê o topo e o fundo? Nós temos antes esse topo aqui. Então vamos marcar aqui e a subidinha. E isso é uma primeira pernada. A pernada anterior é o próximo topo ou o próximo fundo, né? Então o que é? Esse fundo aqui, ó. Então nós temos este movimento. Pega lá nossos padrões de entrada e vamos ver que agora este movimento aqui é o que? É o 3. Ó, agora é o 3. Então ele subiu, desceu, ele esticou um pouquinho para baixo, não rompeu aqui o preço anterior, né? Ele morreu aqui na metade e subiu, deu uma subidinha e já deu uma entrada, certo? Então padrão 3. E esse padrão 3, marcando aqui, nós tivemos o quê? Ó, subindo aqui, foi até 424 pontos. Não bateu o gain, mas te protegeu também. E aí aqui ele voltou. Só que aqui foi diferente, né? Aqui a proteção foi diferente. O que acontece? O que a gente faz? No momento que tu entrou aqui e o preço está subindo, chegou lá nos 115 pontos, tu já protege no 0 a 0, tá? Foi mais ou menos aqui. Ó, aqui foi 115 pontos. Provavelmente o preço voltou, eu não vi. Eu não sei se ele abriu aqui e desceu ou se ele abriu aqui, porque aqui, ó, subiu aqui, ele veio até aqui. Aí ele abriu aqui. Quando ele abriu aqui, eu não sei dizer, porque eu não acompanhei nesse momento. Se ele desceu, ele pode ter descido, indo contra, e depois ele pode ter subido. Tá? Se ele fez esse movimento, tu não foi estopado. Se ele subiu um pouquinho, te protegeu e depois resolveu descer, te tirou no 0 a 0. Mas vamos imaginar que ele abriu aqui e desceu, veio contra. E aí depois ele subiu, foi até lá em cima. Chegando aqui em cima, ele fechou esse candle, abriu o próximo candle aqui e desceu e subiu. Ou subiu e desceu, tanto faz. Mas ele não voltou para o 0 a 0. Então assim ele foi indo, foi subindo. Então vamos imaginar que ele chegou aqui, ó, nesse patamar. 187 pontos. Aqui, ou mais para cima, não é uma regra, mas quando o preço vai andando, tu tem que tirar a tua proteção do 0 a 0 e ir protegendo mais para cima. Não pode deixar o preço rodar até 400 pontos e tu ficar no 0 a 0, porque se o preço volta e te tira no 0 a 0, tu vai aceitar que o preço subiu 400 pontos
e voltou e te tirou no 0 a 0, tá totalmente errado isso. O preço vai andando e conforme ele vai andando, tu tem que ir andando junto e aumentando a tua proteção. Então, bateu 115 pontos, tu protege no 0 a 0. Se ele voltar e te tirar no 0 a 0, paciência. Se o preço não voltar e ele esticar, ele continuar subindo, vamos imaginar então uma situação. Chegou em 250 pontos. Chegou a 250 pontos, tu tira do 0 a 0 e protege em 50 pontos, em 80 pontos. O preço chegou em 350 pontos. Tira lá dos 80 pontos, bota ali em 150 pontos, 120 pontos. Vai protegendo. Se o preço resolver voltar, ele vai bater na tua proteção em 120 pontos, 150 pontos. Tu não vai sair no 0 a 0, tu vai pegar alguma coisa, entendeu? Muito bem. Dando sequência, a próxima entrada foi o candle 19, né? Este aqui. Foi a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Ó. Nós tivemos aqui essa pernada anterior, e essa entradinha aqui, e essa pernada aqui, tá? Então ele subiu, desceu, subiu e deu uma entradinha. Qual é o padrão? Mesma coisa. E aqui nós podemos utilizar o padrão 3 também, ó. Não tem nada embaixo, ele subiu, desceu e deu uma entradinha. Pode usar outro padrão também, nesse caso aqui, ó. Olha só. Tu poderia pegar essa pernada aqui e olha ali, o que ele forma? Se tu pegar essa pernada a mais, ele forma o padrão 2. Ó, subiu, desceu, desceu. Aliás, ele desceu, subiu e desceu. E aí ele deu uma entradinha, certo? Então, percebe que tu já consegue... ele se encaixa em um padrão e também se encaixa em outro padrão. Então a chance de tu ter um gain aqui é boa. Não digo que tu vai bater o gain, mas pelo menos pegar alguma coisa, a chance é boa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ó. O preço ele veio aqui e aí ele subiu um pouquinho. Ó, ele subiu um pouquinho e chegou a bater 269 pontos. E aí depois ele desceu. E aí... ou ele te tirou no 0 a 0, que eu espero que não, que tu tenha pego aqui, surfado um pouquinho, né? Se tu for ver, o preço ele tá subindo nesse primeiro pedaço aqui, né? Nesse primeiro pedaço aqui, ele tá numa tendência de alta, mas é uma tendência de alta leve. Ele tá subindo devagarinho, ele não tá tendo força para subir. Então, tu vai pegando, pega um pouquinho aqui, sobe ali na outra, pega mais um pouquinho ali na outra e vai pegando, tá? Nisso tu vai fazendo uma gordurinha, certo? Tu vai fazendo uma gordurinha. Aí, aqui nesse outro foi a mesma coisa, né? Só que formou um padrão diferente agora, olha só. Olha como os padrões são importantes. Próxima entrada foi essa daqui, ó, candle 25. E aí, olha o padrão que ele formou. A pernada anterior é essa daqui, né? É essa. E aí faz uma entradinha aqui. E a outra pernada foi essa. Então, vamos desenhar aqui o que ele fez. Ele fez isso, isso e isso. Esse é o desenho que está aqui, não é? Ó, ele subiu, desceu e deu uma entradinha. É isso aqui. E o detalhe, quando ele pegou esse preço aqui, ó, quando ele desceu, esse preço aqui, ele parou aonde? Onde ele parou? Ele parou exatamente no mesmo ponto do preço anterior, certo? Então, olha aqui, ele fez isso aqui, ó, parou exatamente no ponto anterior. E aí ele deu uma entrada. Agora, gente, olha bem isso daqui, olha bem isso daqui, olha bem isso daqui e puxa os padrões de entrada e me diz, olha o padrão 4. O padrão 4 não é exatamente o mesmo padrão? Vamos ver se eu consigo botar um do ladinho do outro aqui, ó. Dá pra ver? Dá. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui não é exatamente isso aqui? Exatamente, sem tirar nem pôr, certo? Então, gente, é isso. É tu identificar o padrão no gráfico, olhar os padrões de entrada, entra, fecha o olho e vai. Só tenha certeza que o padrão está correto. Se der gain, maravilha. Se der loss, não tem problema. O loss faz parte. Nem sempre vai dar gain. Agora, utilize a proteção. Porque aí se tu
entrar e pegar 100 pontos, cara, tá maravilha, tu não precisou perder, tu ganhou alguma coisinha. Ah, não deu gain, não bati 500 pontos, não peguei 100 reais, não tem problema. O importante é tu não perder, certo? Muito bem, então aqui aconteceu a mesma coisa. Ó. Deu uma entrada e aí ele foi um pouquinho e voltou e te protegeu. Aliás, acho que era essa outra entrada aqui, né? É, essa aqui, a entrada do 32, que é o outro padrão. Ah, não, é essa daqui mesmo, 25. Tá? Então ele subiu um pouquinho e tu pegou uma proteção. Depois deu a entrada 32. A entrada 32 não é a mesma coisa da entrada 25, tá? Ela parece, mas não é. Olha só, ela sobe, vamos botar aqui. Ela faz isso aqui, né? Essa pernada, ó, vem aqui e sobe um pouquinho. E a pernada anterior é essa daqui, ó, né? Essa aqui. Muito bem. Ele tá fazendo esse movimento, né, do triângulo e alinhado aqui, ele tá fazendo isso aqui? Não, ele não tá fazendo isso. O que ele tá fazendo é isso aqui, ó. Ele tá fazendo isso aqui, ó. É isso que ele está fazendo. Repara que esse preço aqui, ele não vem até aqui embaixo, ele para aqui, ó. Olha ali. Ele não vai até ali embaixo. Então ele faz esse movimento aqui, ó. Certo? Aí tu olha aqui nos padrões de entrada. Ele tem qual movimento que ele faz isso? É o 3, né? É o 3, que ele sobe, desce e dá uma entradinha. Só que tem um detalhe, olha a diferença. O 3 é o que mais se aproxima. Só que se tu parar para prestar atenção, tu vai ver que no 3 ele dá uma esticada aqui, mas ele não vai até quase lá embaixo. Ele vai até o meio, próximo do meio. Ele não vai até lá embaixo. E esse cara aqui, ele foi até quase lá embaixo, né? Ele foi quase lá embaixo. Então, assim, era uma entradinha meio sem vergonha. Era uma entradinha para tomar cuidado. Tá? Muito bem. Mas ainda assim era uma entrada válida, tá? Ainda assim era uma entrada válida. Então, dava para entrar? Dava para entrar. Mas eu, particularmente, eu não entraria porque eu ia desconfiar dessa esticadinha aqui, tá? Muito bem. E aí, o que aconteceu? Ele deu uma entrada aqui e veio para baixo. Ele chegou a estopar? Não estopou. Olha só, ele veio aqui, veio até 244 pontos e depois ele foi embora. E veio aqui mais para cima, né, 270 pontos e depois ele voltou para cá e aí de repente te tirou numa proteção, talvez, não sei, tá? Mas se tu não fez a proteção, porque aqui ele chegou a vir no 0 a 0, ó, ele chegou a vir aqui no 0 a 0, tá vendo? E te tirou. Vamos imaginar que tu tá protegido, tá? Assim como eu. E te tirou aqui, ó. Nesse candle aqui ele te tirou no 0 a 0. Tá bem, não tem problema. E aí veio a mãe de todas, né? Olha lá. Ele veio e... Opa! O que eu fiz aqui? Ele veio e deu essa outra entrada aqui, certo? E se tu for ver, essa entrada também é válida, né? Ó, deu essa entrada aqui. Aí qual é o movimento que ele fez? Ele fez... Aqui nós temos um fundo, né? Então ele fez essa pernadinha aqui, deu essa quebradinha aqui, né? E depois nós tivemos essa outra entradinha aqui, ó, do topo para o fundo. E aí, gente, é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, a importância, vou falar 3 vezes, a importância dos padrões de entrada. O que ele fez aqui? Ele não fez isso. Não é o que ele tem aqui, ó? Ó, o topo lá, ligou no fundo aqui, aí subiu aqui, e aí ele deu uma descidinha e deu uma entradinha, e deu uma entrada, certo? Então, grava essa imagem aqui. E aí olha para cá, puxa os nossos padrões de venda, de compra. Não é exatamente o padrão 6? Não é exatamente o padrão 6? É exatamente o padrão 6. Então, gente, não tinha o que errar. Era entrar, fechar o olho e ir embora. E deixa andar.
e aí tu ia ver o que aconteceu. Olha lá, ele simplesmente foi embora. Ele engatou uma primeira, uma segunda, uma terceira e foi embora, tá? E aí aqui entra aquela jogada, né? Ó, entra aquela jogada de esticar a operação. Ó, se a gente entrasse aqui, os 500 pontos daria ali no candle 44. Olha lá, ó, tá vendo ali? Candle 44, daria mais ou menos aqui. Como que a gente estica essa operação? Eu já mostrei em outros vídeos, até tem um vídeo que está escrito ali, como esticar a operação, dê uma olhada lá no canal. Mas se vocês forem ver, o segredo é saber acompanhar a força da tendência, certo? Então aqui, a gente entrou aqui e o nosso objetivo era mais ou menos aqui, certo? Entramos aqui e o nosso objetivo era mais ou menos aqui. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir acompanhando a força da tendência. Olha lá, tu vai acompanhando a força lá, ó. Tá vendo aqui? Tá indo. Quando chegou aqui, nesse ponto, próximo de bater no teu objetivo, tu analisou que todo esse candle, toda essa força aqui, em momento algum ela deu uma titubeada. Todos eles estão marcando verde, ou seja, está forte. É predominantemente de compradores. Então, quando chega aqui, arrisca. Porque neste momento, quando ele está próximo de 500, o teu stop já não está mais aqui em menos 300. E também já não é para estar aqui no 0 a 0. O teu stop já é para estar mais ou menos aqui, tá? Vamos chutar aqui, ó, mais ou menos aqui está o teu stop. Ele estava aqui embaixo, em 300. Agora o preço ele andou, agora o teu stop está mais ou menos aqui. Vamos botar assim, ó, mais ou menos aqui, tá? E aqui é o teu objetivo de 500 pontos. O preço está subindo, já está nesse candle aqui, ele já está quase batendo. Aí o que tu vai fazer? Tu vai tirar o teu objetivo daqui, e tu vai jogar o teu objetivo mais para cima. Joga ali o quanto mais para cima, não sei, escolhe um ponto. Só não seja maluco de jogar ele 1000 pontos para cima. Não, tu vai acompanhando a força. Joga ele uns 300 pontos mais para cima. Então vamos dizer, joga ele aqui, ó, tá? Jogou ele aqui. Muito bem. Aí agora segue acompanhando a tendência aqui, ó. Olha lá. Segue com força, tá subindo. Aí o próximo candle, mesma coisa. Olha lá embaixo. Ó, tá com força compradora, já tá quase batendo no teu objetivo de novo. Então, neste momento, o que tu vai fazer? Tu vai tirar o teu stop daqui e vai jogar ele um pouco mais para cima, joga ele para cá, né? E aí tu tira ele daqui. Agora, o que tu vai fazer? Tu vai tirar o teu objetivo dali, ó, tira ele daqui e joga ele lá mais para cima, joga ele aqui. E aí agora acompanha os próximos candles, ó. Acompanha lá, ó, força compradora, olha aqui embaixo, ó, tudo verdinho. Então neste momento ele está quase batendo no teu objetivo novamente. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu objetivo e vai jogar, primeiro antes de tudo, né? Tu vai pegar o teu stop e vai trazer ele mais para cima, vai jogar ele aqui assim, né? Vamos botar ele um pouquinho mais para baixo, ficou muito alto. Vamos botar ele mais ou menos aqui, tá? E aí tu vai tirar ele daqui, agora tá aqui o teu stop. E o teu objetivo novo tu vai tirar daqui e vai jogar ele mais para cima. Vai jogar ele mais para cá. E aí agora tu segue acompanhando a força, né? Olha lá. Tu segue acompanhando a força. Olha o candle ali que abriu e olha lá embaixo, tá? Marcando compra. Força compradora. Ó, força compradora. Olha lá embaixo, força compradora. E assim tu vai indo, ó, força compradora. Tá quase batendo no teu objetivo. O que tu faz? Tu pega, tira o teu stop loss daqui, joga ele mais para cima, tá? E assim tu vai indo. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso aqui, ó. Vamos simular o que aconteceu. Vai chegar uma hora que o teu stop, ele tá mais ou menos aqui. E o teu objetivo tá mais ou menos aqui. Tá? E aí tu acompanhou
todo esse movimento de força, ó, tá subindo forte, compra, compra. E aí aqui também compra, e o preço está indo. Aí o que aconteceu? O preço, o teu stop está aqui, né? O preço nesse momento ele já está mais ou menos aqui. Aí ele veio aqui, ó, compra também. Neste momento o preço ele subiu e desceu e veio aqui e pegou no teu stop, tá? Ó, pegou no teu stop aqui, certo? E aí te tirou nesse momento. Só que aí se tu for ver, olha o quanto que tu surfou. Olha quanto foi o teu gain daqui até lá. Então tu esticou a operação, tu foi esticando, tá? Isso é muito saudável fazer. Tá? Então, sempre que tu vê de preferência quando tu já tiver uma gordurinha, tá? Tu já tiver uma sequência de gains, assim, já ganhou várias vezes, aí tu faz isso, estica a operação, tá? O máximo que pode acontecer é assim, ó, em vez de bater nos 500 pontos, ele voltou e bateu em 300 pontos, bateu em 200 pontos, bateu na tua proteção e aí te tirou. Mas tu corre o risco de fazer isso aqui, né? De tu ir esticando a operação e quando vê, tu bateu 1000 pontos. Olha quanto que daria aqui, ó. Por exemplo, se a gente tivesse feito isso, claro que tu não vai ter conseguido pegar tudo isso aqui, ó. Ele fez 1500 pontos. É óbvio que tu não vai conseguir pegar tudo isso, mas se tu conseguir esticar, ao invés de 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, né? Que seja 550 pontos, tu já esticou um pouquinho mais o teu gain, tu já faturou um pouco mais no mercado. Então é saber aproveitar o que o mercado está te oferecendo, tá? Então aqui deu uma oportunidade bem boa, o indicador tá afiado, certo? Muito bem. Então, pessoal, o dia de hoje foi show de bola, tá? O dia de hoje deu muitas entradas boas no índice, entradas que vocês foram protegendo e uma entrada que foi a mãe de todas, né? Que não tinha como não pegar, certo? Eu espero que todo mundo tenha ido muito bem. Espero que na segunda-feira, eu não sei se na segunda-feira a Nelogica já vai ter resolvido ou não, tá? Mas eu espero que sim. O que é uma coisa que nós aqui entramos em acordo, tá? Quem renovou as licenças, a gente vai dar uma semana a mais quando for renovar novamente, tá? Foram 2 dias que deu problema, mas a gente vai dar 5 dias a mais na renovação da licença. Muito bem. E se na segunda-feira ou na semana que vem continuar esse problema maluco, na renovação da licença, nós vamos dar 2 semanas, tá? Então, para cada semana que tiver esse problema, a gente vai dar uma semana a mais, tá? Para isso, para quem está renovando a licença, tá? Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Essas marcações malucas não estão interferindo nas nossas entradas, é só uma questão de tu saber interpretar que vai entrar de boa. As marcações corretas, elas seguem corretas, o problema é que eles estão marcando coisas a mais que não deveria, em pontos aonde não deveria, certo? Então eu espero que segunda-feira a gente volte com corrigido, né? De qualquer forma, eu estou em contato com a Nelogica, a gente vai tentar, a gente não, eles, né? Vai tentar resolver isso aí. É interessante vocês entrarem no nosso grupo do Telegram, tá? É um grupo muito pequeno, não é um grupo que tem papo todo dia, praticamente nunca tem papo lá, porque estamos começando, tá, pessoal? Mas para que serve o grupo do Telegram? Lá são 2 canais, né? Um canal onde só eu posto e tem o outro que é o do chat, e vocês pedem para entrar, eu autorizo, e aí vocês podem conversar entre vocês e podem perguntar coisas para mim. É mais fácil vocês entrarem em contato comigo pelo Telegram. Então, se tiverem dúvidas, vai ali no Telegram, coloca a dúvida. A ideia do Telegram é justamente que vocês coloquem as dúvidas de vocês, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outros. Então, entrar em contato comigo por ali é mais rápido, às vezes, do que tu me mandar um e-mail e esperar eu ver que tem um e-mail, ou a equipe me avisar que tem um e-mail para eu responder, certo? Porque normalmente a gente responde e-mails, faz as coisas tudo de noite.
tá? Analisa, faz as coisas, conversa tudo à noite, certo? Depois que o mercado já fechou. Ainda não somos CNPI para poder analisar enquanto o mercado está aberto, tá? Muito bem. Então, se alguém aí do outro lado tem um indicador ou acompanha alguém e essa pessoa faz análise com o mercado aberto, se ela não tiver CNPI, essa pessoa está irregular, tá? E se essa pessoa está irregular e tu está acompanhando, fique esperto que essa pessoa não é uma pessoa de boa índole, tá? Tu tem que ter o CNPI para te operar com as pessoas acompanhando o mercado ao vivo ou enquanto o mercado está ativo, tá bom? Enfim, mas isso é assunto para outros dias. Certo, pessoal? Espero que todo mundo tenha aí um excelente final de semana, que semana que vem dê tudo certo aí para nós, que a gente não tenha mais essas marcações malucas. Entre no grupo do Telegram para dúvidas, ou manda um e-mail, ou me chama no Instagram, mas a gente vai trocando ideia, beleza? Valeu, um abraço!